que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tirar o 11. Eu não quero que fique os dois na minha máquina. Então eu vou copiar. Então para eu colar aqui é Ctrl Shift V. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ele remover tudo que está relacionado com o Java 11. Manda tirar. E aí a gente vai ficar sem Java nenhum aqui na máquina. Então se eu tentar rodar aquele comando agora, ele não sabe mais, que não existe mais um Java instalado. Então tirei o Java 11, vamos instalar o 14. Normalmente no 14 você tem que instalar essa primeira etapa aqui, essa etapa 2. Isso aqui é o JDK que a gente precisa na nossa disciplina. Normalmente eu já instalo também a documentação e o código-fonte. Você que já vai fazer a instalação das três coisas de uma vez, você já pode pular direto para o 2.3, que ele já vai instalar o JDK, a documentação e o código-fonte ao mesmo tempo. Deixa ele baixar isso aí. Pronto, ó. Java para rodar os programas está na versão 14 e o compilador também na versão 14. Onde é que está essas coisas? Tá, lá no final eu coloco, ó, o JDK está nesse diretório. O doc, a documentação que a gente baixou está nesse e o código-fonte está nesse arquivo zip, nesse diretório aqui. No caso do Maven, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou baixar ele lá do site. A versão mais nova ainda é a 3.6.3. E é aqui nessa tela. Na verdade, quando você entrar a página do Maven padrão é essa aqui, tá? Você viria lá em Download. E aqui dentro de Download você tem várias versões. O que eu costumo baixar é esse zip, tá? Binário. Não vai pegar código-fonte, não. Manda baixar ele. Eu vou baixar esse zip. Vou pedir para salvar o arquivo, tá? Ele baixou o arquivo para mim. Tá lá em Downloads. Downloads, está aqui um zip, tá? O que eu costumo fazer para fazer a instalação? Acho que até aqui eu explico. Eu costumo criar um diretório programas na máquina, por incrível que pareça, no Linux. O que eu faço aqui? Eu crio um novo diretório e eu chamo aqui de programas. Isso na minha pasta de usuário, tá? E aí aqui dentro eu descompacto os arquivos e os programas que a gente usa. Então eu vou pegar esse zip e vou trazer para cá. Eu vou descompactar ele aqui dentro. Botão direito, extrair aqui. Ele vai criar lá um diretório Apache Maven 3.6.3. E aí você pode apagar o zip. Só que ele não está configurado. Tá, eu preciso configurar algumas coisas na máquina. O que a gente vai fazer? Eu vou configurar o Java para o Maven nesse arquivo, no meu diretório atual, no bash rc. Então eu vou botar aqui no meu diretório atual, já estou nele. Não precisava nem ter aberto isso. Eu vou pedir para editar esse arquivo. O que a gente faz dentro desse arquivo aqui? Lá no final dele, eu vou copiar esse pedaço aqui, ó. E eu vou colar aqui dentro. É aqui que entra aqueles caminhos que eu falei para vocês. O Java Home tem que ser o caminho do seu JDK. No meu caso aqui, eu salvei como sendo esse caminho aqui, ó. Então é ele que eu vou colar aqui, ó. O M2 Home, onde é que vai ficar? Onde é que está o Apache Maven no caso? O usuário, eu chamei aqui de Rafael. Então o caminho daquele diretório que eu descompactei, tá? Esse diretório aqui, é ele que eu estou colocando aqui, ó. /home, Rafael, programas, Apache Maven 3.6.3. O restante aqui acho que não precisa arrumar nada. Então é só, na verdade, onde é que está o Java e onde é que vai ficar, onde é que está o Maven. Salva isso aqui. Você pode fechar. Ele ainda não está valendo para esse terminal que já estava aberto. Mais fácil é abrir outro terminal. Nesse novo terminal, aí você pode testar se funcionou. Tá? Então, se o Java estiver instalado e a configuração estiver correta, quando você fizer a pergunta aí do Maven --version, ele vai ter que abrir para você e mostrar essa informação que está aqui. Se não mostrar é porque alguma coisa aí você configurou errado ou não instalou ainda. Vocês podem parar aí, tá? Na prática aqui eu explico o seguinte, sempre que você usa o Maven e o Maven baixa alguma coisa, ele joga num diretório
desse usuário atual, no caso aqui, o do usuário Rafael. Esse diretório que ele usa é um diretório oculto, que a gente só consegue ver se habilitar aqui no gerenciador com Ctrl H. Ele ainda não criou porque eu ainda não usei o Maven, mas o diretório padrão que ele usa é um diretório chamado .m2. Se você não quiser que ele use o padrão, aí você pode seguir do 4 em diante. Tá? Mas não precisa, você pode chegar aqui no 3.2 e parar, e já está feita a instalação e o Maven já está configurado, pronto para ser usado na máquina. Já mudou, já não é essa versão mais nova. Se você vier aqui e procurar por Eclipse, eclipse.org, é o site do Eclipse. Ele é bem esquisito para você achar as coisas que você quer. O que o pessoal normalmente faz é entrar aqui e vir fazer o download. Tá? Mas essa versão do Eclipse que ele vai baixar aqui não tem tudo que a gente precisa. Então, o jeito melhor seria você seguir a prática que eu já preparei. Já vai direto no diretório que tem o que a gente precisa. Porque existem várias versões, vamos pensar assim, do Eclipse que você pode baixar. Tem um Eclipse para Java, mas não é esse que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar usando essa versão aqui, tá? Porque ele já vem com a parte de web preparado aqui também. Então, o que vocês vão baixar do Eclipse é essa versão, é o Eclipse IDE para Enterprise e Java Developers. No meu caso, para Linux, 64 bits. Vou baixar esse zip. Vou pedir para salvar. Ele vai baixar o arquivo. Vai estar lá em Downloads. Mesmo esquema que a gente fez com o Maven. Eu vou pegar esse zip e vou levar ele para dentro de programas. E vou pedir para ele extrair ele aqui dentro. Pode apagar o zip. Não é nem zip depois. Ele vai criar um diretório aqui com o Eclipse instalado aqui dentro. Tá? Então, se você pegar aqui e já rodar esse arquivo, você já está rodando o Eclipse. Eu vou cancelar aqui por enquanto, porque fica chato. Toda vez que você for rodar o Eclipse, você tem que vir aqui e abrir o diretório e clicar nesse arquivo. Não, vamos criar um link no menu principal para ele. Então aqui no Cinnamon, você pode clicar com o botão direito, configurar, vem aqui em menu e abrir o editor de menu. E aí aqui eu vou vir em programação e eu vou criar um novo item. Eu vou chamar aqui de Eclipse 2020-06. Qual arquivo, qual é o comando que ele tem que rodar? Vai lá dentro de programas, dentro de Eclipse, esse é o executável, pelo menos no Linux. Vou dar OK. Ele não puxou automático o ícone. Se você quiser já mudar o ícone, você também pode clicar aqui, nesse desenhinho. Vai lá em Browse. Lá no Home, Programas, Eclipse, já tem um arquivo com o ícone dele. Você pode abrir. Seleciona. E aí já ligou o ícone com o programa, dá OK. E aí você pode fechar o editor. E o menu, ele já deveria aparecer aqui dentro de programação. Eu vou abrir ele aqui para a gente fazer algumas configurações. Não precisa renomear o diretório. Eu falo isso porque eu costumo usar o Eclipse para C também, mas aqui não precisa. Workspace, aí você pode escolher um diretório. O padrão é dentro do seu usuário atual, Eclipse Workspace. Se quiser usar o padrão, não tem problema. Ele vai abrir o Eclipse para você, essa é a tela inicial padrão. O que eu costumo fazer aqui é o seguinte, dá para ver algumas configurações da IDE. Eu vou clicar nesse link. Next. Você quer que ele faça o refresh de arquivos de recurso automaticamente? Eu quero.
Quer que mostre os números nas linhas do lado esquerdo do código? Por favor. Quer que ele cheque erros gramaticais no código? Não. Por favor. Eu vou desmarcar isso aqui. Porque a gente vai fazer comentários em português e ele vai achar que está errado, vai virar um inferno. Quer que ele rode as tarefas no background? Sim. Eu quero que ele use o TF8. Você pode até habilitar esse gravador, mas a gente nem usa. Na verdade, a gente só desmarca a checagem do idioma aí no caso. E aí finaliza. Isso você faz uma vez, tá? E aí já pode fechar essa janela de welcome. Eu não quero que apareça nunca mais aqui. Não vou doar. Desculpa aí. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Ele vai estar abrindo, como a gente baixou a versão Enterprise, ele vai abrir a perspectiva do Java EE. No Java EE, ele usa esse Project Explorer. Eu já tive muito problema com esse Project Explorer quando a gente está trabalhando com arquivo XML. Dá umas travadas bonitas quando você faz alguma mudança e volta para o projeto. Então o que eu costumo fazer é mudar essa perspectiva. A gente vai vir aqui no Window, Perspectiva, e eu quero que ele abra a perspectiva de Java, não do Java EE. Agora sim, ó, ele abriu a perspectiva do Java e ele não usa o Project Explorer, ele usa o Package Explorer. Esse cara não tem problema. Tá? Pode fechar esse task list. Se quiser fechar o outline também. O que mais? Vamos configurar o Java que a gente baixou e instalou para esse Eclipse. Então, se você seguir aqui, ó, eu vou configurar o Javadoc nele para a gente poder ver a documentação do código Java dentro do Eclipse. Lá no menu Window, Preferências, aqui em Java, a gente vai vir aqui no install JREs, vai mostrar a versão que a gente instalou, tá? A gente vai selecionar esse JDK e vai clicar em Edit. Então eu vou selecionar esse cara aqui, ó, e vou pedir para editar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse arquivo que ele está mostrando, esse JRTFS. E aí eu vou vir aqui e marcar, clicar no botão Javadoc Location. Onde é que está o Javadoc? Por quê? O padrão do Eclipse aqui no caso é ele tentar buscar lá na internet. Então quando você pede para ver a documentação de alguma classe ou de algum método de uma classe do próprio Java, ele acessa o site da Oracle para pegar a documentação. Como a gente já baixou essa documentação, eu vou pedir para ele pegar local. Tá? Então eu vou mudar esse caminho e vou colocar aquele caminho que a gente pegou aqui, ó. Eu vou botar file, dois pontos e aquele caminho. Então você pode copiar isso aqui, ó, e colar aqui em cima. Por algum motivo não é aqui. eu tentei a primeira vez usando o Javadoc num arquivo. Não deu muito certo, não. É aqui em cima mesmo, tá? Dá OK, tá feito. Sempre que o Eclipse precisar mostrar a documentação de alguma coisa, ele vai pegar daquele arquivo nosso. Outra coisa que a gente vai configurar é para ele achar o código-fonte. Mesmo esquema, ó, eu vou selecionar esse cara aqui, vou vir aqui nesse botão Source Attachment, e aí o caminho do código-fonte é esse caminho aqui. Eu vou pegar o arquivo do OpenJDK que a gente instalou. Tá? Vou colar ele aqui, vou dar um OK, pode dar um Finish, e aí nós configuramos o Java, a documentação e o código-fonte do Java também. Outras coisas que a gente vai fazer aqui são alguns detalhes, tá? Por exemplo, essa primeira parte, a parte do spelling, a gente já desabilitou naquela primeira opção. Outras coisas que eu costumo fazer aqui, se a gente procurar validação.
seria o Eclipse analisar e ver se está tudo correto em arquivos, sei lá, HTML, arquivo XML, coisa do tipo. Eu costumo desabilitar isso. Tá, eu venho aqui e falo para ele, olha, não valida nada não, cara. Eu sei o que eu estou fazendo. Pelo menos a maioria das vezes. Por que eu faço isso? Ele fica mais rápido. O Eclipse vai ficar mais rápido para a gente trabalhar. Como muitas das coisas que a gente faz aqui é copiar e colar de prática, não tem que validar nada não. Outra coisa que eu costumo fazer, aí já não tem uma opção validation, que nem o validation do lado esquerdo. Eu vou procurar por ocorrências. O padrão, ele marca as ocorrências. Como assim? Se você tivesse uma variável, sei lá, nome, quando você clica na variável nome, ele vai no código todo e seleciona e marca para você com aquele nome. Ele põe uma cor diferente, por exemplo. Tem gente que gosta disso. Eu não gosto. E eu vou desmarcar. Se você desmarcar também deixa o Eclipse mais rápido, porque ele não tem que fazer isso. Outra coisa que eu costumo fazer é mudar a fonte. A fonte que ele vem padrão é uma fonte pequena demais, ainda mais para mim que dou aula. Tá? Eu tenho que aumentar essa fonte. Então, geralmente eu vou aqui e procuro por cores e fontes. E aí selecionando aqui cores e fontes, dentro aqui de Basic, lá embaixo, eu consigo mudar a fonte do texto do editor. O padrão é Monospace 10. Tô doido. Eu clico aqui no Edit e põe no mínimo 16 aqui. Para a fonte ficar mais fácil da gente ler, principalmente em aula. Manda aplicar. Está configurado. Isso aqui eu acho que não precisa fazer. Antigamente a gente tinha um problema de tamanho de memória. Não, já está arrumado. Então não precisa fazer essa etapa. O 2026 ele já veio com o valor correto. Porque antes do 2023 ele vinha com 1 GB de memória. Só que aí 1 GB de memória tinha alguns processamentos, principalmente na hora que a gente ia mexer com a primeira rodada do Maven, travava o Eclipse, tinha que vir e aumentar. Eles já perceberam o problema e já veio com 2048. A perspectiva a gente já mudou para o Package Explorer, já selecionou ela. A maneira como os pacotes vão aparecer, daqui a pouco acho que dá para mostrar isso. A gente vai criar um projeto, eu faço essa mudança aqui. Essa parte de quebra de linha não precisa, isso é bobagem. Se quiser pular os 6, não tem problema. Eu costumava fazer essas disciplinas usando NetBeans, eu não sei vocês. Mas os atalhos mudam completamente para o Eclipse. Então aqui eu fiz uma listagem de vários atalhos e coisas que são diferentes no Eclipse. Então, por exemplo, autocompletar de código principalmente, Ctrl espaço. Se tiver algum erro, alguma coisa, e o Eclipse estiver propondo alguma mudança, se você apertar Ctrl 1, você consegue ver as mudanças. Para formatar o código atual, Ctrl Shift L. Para organizar os imports do nosso programa, Ctrl Shift O. Para apagar a linha atual era Ctrl D. Comentários, mudar o tamanho da fonte. Alguns deles depois a gente vai estar vendo aqui com calma. Gerar código, sets e gets, construtores, toString, equals e hashcode, tem tudo aqui. Importar um projeto que já existe, tem explicando como é que a gente faz isso. Importante nesse momento, a gente podia fazer essas mudanças do passo 3. O Eclipse ele já vem com uma configuração meio que padrão aqui. Quando você vem, por exemplo, no menu New, ele vem com uma série de coisas aqui. Tá? Tem coisa aqui que a gente nunca vai usar. E tem coisa que a gente vai usar sempre e não está aqui. Então a gente vai configurar esse cara de acordo com a nossa disciplina. Preferências. No Windows, perspectiva, customizar perspectiva. Eu falando bobagem. Ele vai abrir essa janela. Aí nessa janela a gente vai pegar essa aba Menu Visibility, que é essa segunda aba aqui. E aí aqui dentro de File, em New, aqui dentro ó, de New, tá? A gente vai vir e vai fazer algumas mudanças. O que a gente vai fazer? Eu vou desmarcar Java Project e Java Working Set. Porque eu nunca vou criar um projeto Java puro.
vai ser sempre um projeto usando o Maven. Então eu vou tirar o Java Project e esse Java Working Set, tá? Que eu nem sei o que é, para você ter ideia. Eu vou marcar o Maven Project, porque a gente vai sempre precisar criar um projeto Maven. Aqui para baixo, aqui. Eu vou marcar o Maven Project. Eu vou desmarcar o Task, eu não vou estar criando tarefas nunca. E aí eu vou marcar algumas coisas que a gente costuma usar para a web. Por exemplo, eu vou marcar criar arquivo JavaScript. Aqui, ó, JavaScript Source File, CSS File, HTML File e XML File deve estar aqui para baixo. Aqui, ó. A gente faz, tem marcado na prática, até só seguir aqui, aplica. Porque aí facilita para a gente, ó. Quando você vier agora no New, já tem. E eu vou criar um projeto Maven, ó, já está aqui em cima. A maioria dos arquivos que a gente precisa já está aqui, e tem algumas coisas que a gente nunca usa que saiu daqui. Não é obrigatório fazer isso. O ruim é que se você não faz, na hora de criar um projeto Maven, você teria que vir aqui em Other, e aí procurar por Maven, para poder criar um projeto. Se você fosse criar um arquivo HTML, você teria que vir aqui New, Other, tinha que vir aqui e procurar, por exemplo, HTML, para poder criar um arquivo HTML. E aí, uma vez feita essa configuração, está pronto aqui, ó, você vem direto e cria. No passo 4 aqui, eu só falo como é que você salva algumas configurações de um workspace para outro. Por quê? Sempre que você cria um workspace, ele começa zerado, é como se fosse uma nova instalação do Eclipse. E aí tudo isso que eu fiz, por exemplo, nessa configuração desse Eclipse, eu teria que fazer de novo no novo workspace. Tem como copiar, dá para salvar as preferências e tal, e depois importar dentro de um outro Eclipse. Vamos configurar o Maven no Eclipse. A gente já fez a instalação do Maven. Então, lá no menu Window, Preferências, aqui tem o Maven. Ó. O que a gente vai estar fazendo aqui dentro? Algumas coisas. Se você vier aqui no Maven Instalações, você vai ver que quando a gente instala o Eclipse já vem com um Maven embutido. Por que a gente não usa esse Maven embutido? Porque eu não faço a menor ideia onde é que esse Maven fica configurado, onde é que as coisas que ele baixa ficam salvas. Então eu não vou usar esse. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para adicionar uma nova instalação. Ela é um arquivo externo. Onde é que está a instalação? Você vai vir aqui no diretório, dentro de programas, nesse diretório aqui, do Apache Maven 363 que a gente descompactou. Ele já puxou o nome, eu posso dar um finish. E aí não pode esquecer de vir aqui e marcar, ó, Eclipse usa o meu Maven, tá? Que está nesse diretório. Eu fiz uma nova instalação, selecionei ela, não pode esquecer de marcar ela depois, tá? Essa etapa aqui, ó, selecionar ela, senão não adianta nada. Aí dentro da seção do Maven, que é essa parte aqui, ó, clicando aqui, a gente faz algumas mudanças nessas opções. Por exemplo, eu costumo pedir para o Maven baixar o Javadoc. Então, quando eu uso uma biblioteca externa que o Maven vai fazer o download, eu quero que ele baixe o código também. Se eu precisar de ajuda em relação a esse código da biblioteca, já vai estar na minha máquina. Tá? Então, eu marco essa opção. Outra coisa que a gente vai fazer aqui na primeira execução, eu vou pedir para ele fazer o download do index quando ele for inicializar. Por quê? O Maven, moçada, tem 1 zilhão de bibliotecas que ele pode baixar para a gente. Então ele tem como se fosse um índice dessas bibliotecas. Eu vou pedir para o Eclipse baixar esse índice para ele ficar rápido na primeira execução para mim. O problema é que esse índice ele é gigante. Tá? Vocês vão perceber daqui a pouco que eu vou mandar rodar e eu vou ficar 1 hora aqui atualizando isso aqui. Tá? Mas tem que ser feito pelo menos uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, então, código-fonte, documentação e para ele fazer o download do índice. Depois que ele fizer o download do índice, eu vou voltar aqui e vou desmarcar essa opção, porque eu não quero que ele faça isso toda vez que ele inicializar o Eclipse, porque demora demais. Ele só vai fazer isso uma vez. Eu vou aplicar.
Ele não vai fazer o download agora. Aí você pensa, ah, legal, eu vou fechar o Eclipse. E aí quando eu abrir, ele já vai fazer isso para mim. Não. Essa mensagem é padrão do Eclipse, tá? Toda vez que você fecha ele fala, tem certeza? Se você não quiser responder isso nunca mais, você pode marcar aqui, olha, sempre sai sem perguntar. Se tiver arquivo sem salvar, ele avisa antes, não precisa se preocupar. Vamos voltar no Eclipse. É o mesmo workspace. Iniciei o Eclipse. Aí você pensa, eu marquei que era para baixar o índice ao inicializar. Era, mas ele não vai fazer isso. Ele está inicializando o Eclipse, olha, o índice não começou. Tá? O que a gente tem que fazer para ele fazer esse download do índice? Eu vou ter que criar um primeiro projeto. Então a ideia é que você venha aqui, ó, File New, Projeto Maven. E ele começou a fazer o update de índice. E aí é esperar, moçada. Esse update índice demora, tá? Demora com gosto. E aí depois que ele fizer esse update, você pode vir, voltar aqui no Maven, ó, e desmarcar. Não faça o download quando fizer o startup.